E aí, tudo certo? Hoje a gente vai se transformar em detetives de laboratório. A nossa missão é bem clara: desvendar a identidade de uma substância misteriosa usando nada mais nada menos que o poder da química. Bora mergulhar nessa investigação? Bom, essa é a grande pergunta, né? A gente tem ali uma solução totalmente transparente, sem cor, sem cheiro, pode ser literalmente qualquer coisa, mas com as ferramentas certas, a gente vai fazer essa amostra contar todos os seus segredos. É um verdadeiro mistério que a gente está prestes a resolver. Então, vamos preparar a cena do crime. É o seguinte, um tubo de ensaio com uma amostra desconhecida dentro. Esse é o nosso principal suspeito. E as nossas pistas vão ser uma série de testes químicos que, basicamente, através de mudanças de cor, vão dizer pra gente com quem exatamente a gente está lidando. Olha, antes de sair tentando adivinhar se é frutose, glicose ou qualquer outra coisa, a gente precisa responder a pergunta mais fundamental de todas. O nosso suspeito faz parte da grande família dos carboidratos? É exatamente aqui que a nossa investigação começa. E para fazer essa primeira verificação, a gente usa o teste de Moles. Pensa nele como se fosse o segurança na porta da balada dos carboidratos, sabe? É o teste mais geral de todos e o nosso primeiro ponto de checagem. E essa analogia do crachá é simplesmente perfeita. O teste de Moles, ele não diz quem é o carboidrato, ele só confirma se a substância tem a credencial para ser considerado um. É um simples sim ou não, passou ou não passou. Mas o que faz esse teste funcionar tão bem? Bom, a gente usa dois reagentes principais, o anaftol e o ácido sulfúrico concentrado. Esse ácido é o cara que força qualquer carboidrato que estiver ali a reagir e, basicamente, se entregar. Agora, o pulo do gato aqui é a técnica. Como está mostrando aí, o ácido sulfúrico tem que ser adicionado com muito cuidado, escorrendo pela parede do tubo. O objetivo é formar duas camadas separadas, porque a mágica toda acontece bem ali, na junção entre elas. E olha só isso! A nossa substância desconhecida formou um anel violeta nítido. A verificação do crachá foi um sucesso. Nosso suspeito está oficialmente dentro do clube dos carboidratos. Agora sim, a investigação vai ficar mais interessante. Beleza, com a identidade básica confirmada, a gente precisa de pistas mais específicas. Vamos agora para os testes que vão olhar a estrutura e o tamanho da molécula. São esses testes que vão começar a separar um suspeito do outro. O mais legal desse ponto aqui é como a gente vai organizar os próximos passos. Temos duas técnicas de interrogatório bem diferentes. O Seliwarnoff vai testar a rapidez com que o nosso carboidrato reage. Já o Bial, ele vai basicamente contar quantos carbonos tem na estrutura dele. E a gente começa pela velocidade. O teste de Seliwarnoff é tipo uma corrida mesmo. As cetoses, como a frutose, são as velocistas do grupo. Elas reagem de uma forma incrivelmente mais rápida se a gente comparar com as primas delas, as aldoses. A ciência por trás disso tudo é a desidratação. O ácido clorídrico quente, ele meio que seca a molécula. Só que as cetoses, elas são mais instáveis, então elas se desidratam muito mais rápido, formando um composto que reage com o resorcinol e cria aquela cor super vibrante. E essa tabela ilustra o resultado de forma brilhante. Uma cor vermelho cereja, bem forte, que aparece em menos de 2 minutos, é o sinal claro da vitória para uma cetose. Agora, se a cor ficar pálida ou demorar demais para aparecer, a gente já sabe que está lidando com uma aldose. Agora, vamos para o próximo interrogatório, o teste de Bial. Esse é o nosso contador de carbonos. Ele foi feito para responder uma pergunta bem específica. O nosso açúcar tem 5 ou 6 carbonos na sua estrutura principal? O princípio aqui é parecido, sabe? O ácido também desidrata o açúcar. Mas o produto final é diferente. Açúcares de 5 carbonos, que são as pentoses, formam uma coisa chamada furfural. Já os de 6 carbonos, as exoses, formam hidroximetilfurfural. E cada um desses compostos dá uma cor completamente diferente. E os resultados aqui, olha, não deixam dúvida. Uma cor azul esverdeada, bem limpa, indica uma pentose. Por outro lado, se a cor que aparecer for um marrom meio turvo ou amarelado, a gente já sabe que nosso suspeito é uma exose. Simples assim, sem ambiguidade. Certo? Agora a gente precisa falar de um suspeito bem diferente dos outros. É uma molécula gigante, um polissacarídeo. Para conseguir identificar o amido, a gente precisa de um teste único, feito sobre medida para ele. E que teste é esse? É o teste do iodo. A melhor analogia para entender como ele funciona é pensar na estrutura do amido como se fosse uma mola, ou uma hélice. É uma molécula longa, toda enroladinha em si mesma.
Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: diferente dos outros testes, aqui não acontece uma transformação química, é um evento físico. As moléculas de iodo, elas literalmente se encaixam e ficam presas dentro dessa mola que é o amido. E esse aprisionamento muda o jeito que a luz é refletida, e é isso que causa mudança de cor. E o resultado, nossa, é um dos mais dramáticos na química qualitativa. A solução, que era amarelada por causa do iodo, vira um azul escuro ou quase preto, de forma quase instantânea na presença de amido. É um sinal definitivo, não tem erro. Muito bem, reunimos todas as nossas pistas. Agora é hora do grand finale, igualzinho um detetive que espalha todas as evidências na mesa para fazer a acusação final. Vamos juntar tudo e finalmente identificar nosso suspeito. E essa tabela aqui é a nossa chave mestra. Cada carboidrato deixa uma espécie de impressão digital única ao longo dos testes. É só comparar o padrão de resultados da amostra desconhecida com essa tabela e pronto, a identidade é revelada. Ah, e repararam no asterisco da sacarose? Ela dá positivo no Selen-1-off porque o ácido do teste quebra ela no meio, liberando a frutose que aí sim reage. Bem engenhoso, né? Então, vamos só resumir todo o nosso processo de investigação. A gente começou com a pergunta mais geral de todas, com o teste de moles. E depois fomos afunilando, com perguntas cada vez mais específicas. Cada teste se baseia no anterior, guiando a gente de forma lógica até a identificação final. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A gente viu como uma simples mudança de cor pode identificar uma molécula que era invisível. Isso faz a gente pensar que outros mistérios, seja na biologia, na medicina ou na ciência dos materiais, estão só esperando o reagente certo para revelar seus segredos coloridos.